passar o microfone para a Monique, e ela vai comandar aqui a chamada, né? Vai registrar toda a nossa presença e vai falar sobre domingo à noite. Vai dar certo amanhã? Vai, né? Se Deus quiser. Tudo bem, essa semana, vestes de inocência. Todos têm a lição? Todos têm? Muito bem. A gente já está adentrando um pouco mais o trimestre, o tempo está passando, né? A gente viu aí a origem do mal. Infelizmente, um anjo, no interesse de ser Deus, alimentou no seu coração subir as mais altas nuvens. E nesse processo de querer ser Deus, se transformou num dragão, não é isso? Felizmente, teve que ser expulso do jardim do Éden e veio ao nosso planeta através do pecado dos nossos primeiros pais. E todos nós estamos, nesse momento, envolvidos nesse grande conflito que, infelizmente, começou no coração de um anjo perfeito. Agora estamos partindo já para os desdobramentos desse ato, dessa atitude, desse anjo perfeito criado por Deus. Vestes de inocência. Os nossos primeiros pais viviam num paraíso. Alguém gostaria de descrever um pouquinho, que entendeu essa semana, sobre como era esse lugar que habitavam os nossos primeiros pais? Era mais bonito que a Fá de Minas, né? Embora seja tão bonito aqui. Quer descrever para nós um pouquinho, Bruno? Eu acho que o Éden era um lugar maravilhoso. Tipo assim, um ambiente que Deus proporcionou para Adão e Eva era um ambiente de paz, pureza, e era onde Adão e Eva podiam viver muito bem, entendeu? Tanto que eles viviam nus e não se vergonhavam. Era um lugar puro, pureza. Os lugares onde expressa pureza é muito bom, né, pastor? Um ambiente que tem pureza, um ambiente onde as rosas não murchavam, né? É uma coisa inexplicável. Na minha mente eu não sei explicar direito. Eu sei que era um esplendor maravilhoso, viu, pastor? Muito bem, pelas suas palavras eu percebi que você foi lá no fundo do coração e colocou tudo que você conseguiu buscar para descrever aquilo que representa o mundo que vivia os nossos primeiros pais, né? Mais alguém gostaria, à luz da Bíblia, à luz do estudo da semana, descrever o que tinha de bom nesse lugar? O que fazia a maior diferença nesse lugar? Evidentemente a relva, os frutos, não é? A paz, a tranquilidade, a certeza de que o dia começa de um jeito e vai terminar daquele mesmo jeito, não é? Amanhã o dia vai ser da mesma forma, não é? Que não vai haver interrupção e que vai haver paz, tranquilidade, segurança. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, era importante demais. Agora, o que fazia a diferença mesmo no Jardim do Éden? A presença de Deus, não é? Como era essa relação do homem com Deus? Conversava face a face. O que mais? A lição chega a dizer que tinha um momento de encontro no dia, né? Diz que na viração do dia, Deus e o homem tinham um encontro. Isso era sistematicamente o estilo de vida dos nossos primeiros pais. O tempo todo ali focado em Deus. Depois que eles pecaram, infelizmente as coisas passaram a ser bem diferentes, né? Essa ação do homem em desobedecer a Deus trouxe ao homem a perda do privilégio dessa comunicação face a face com Deus, não é verdade? É possível que nós estejamos num bom lugar também e nós não saibamos aproveitar o que nós temos? Isso é possível? O que vocês acham? É possível, né? Às vezes a gente não é tão sensível às circunstâncias que a gente vive, né? Aos presentes que Deus deu para a gente. A gente vai e tenta buscar outros caminhos. Então está assim, mais focado no que falta, não é? Naquilo que não tem, do que naquilo que na realidade tem. Então esse é um risco que nós corremos como seres humanos, como filhos de Deus também. Bom, como é que nós podemos hoje manter essa ligação forte com Deus? No passado, a comunicação era face a face. O pecado foi esse muro que se levantou e que interrompeu essa relação que havia
olho a olho, face a face. Hoje, como é que nós podemos manter essa relação com Deus? Como? A lição colocou isso. É muito simples, até bem batido essa definição. Como? A oração, né? O que mais? Estudo da Bíblia. Testemunho, né? Oração, estudo da Bíblia. São basicamente esses dois itens aí que são importantíssimos. E que hoje pode fazer a diferença na vida das pessoas. Orar e ler a Bíblia. Né? São coisas muito simples. É tão simples que a gente corre o risco de deixar para depois. Não é? E corre o risco de até de perder a salvação. Não é verdade? Porque é tão simples, mas muito simples mesmo. Esse ato de orar e de ler a Bíblia todos os dias. Os que leram... Além de a gente orar, né, e ler a palavra de Deus, é importante colocar em prática o que a Bíblia diz, né? Então, com essa prática, né, nós vamos ter Deus habitando na gente. A lição fala que tem um momento especial do dia que deveria ser determinado para essa busca, né, de Deus, através da oração e estudo da Bíblia. Que momento do dia é esse? A lição fala de um texto, ela cita Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Exatamente. Né? A Bíblia também diz em outro lugar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então o melhor momento é buscar a Deus de manhã, logo cedinho, quando acordar. Não é isso? Falar com Deus, orar, ler a Bíblia, para ter a certeza do que é que Deus vai falar para nós durante aquele dia. Alguém colocava esses dias na jornada espiritual aqui, não é? A pessoa começa o dia com Deus e aí a paz toma conta do coração, não é? Todos os problemas, as lutas, é como se a gente transferisse todas as preocupações para as mãos de Deus e vem aquela força que nós naturalmente não temos por nós mesmos. Aquela força sobrenatural vem e toma conta, não é? Muito bem. Bom, isso foi interrompido, mas é totalmente possível ser reintegrado, acontecer novamente. E aqui estão os itens, aqui estão as sugestões da Bíblia para nós, para que essa comunicação com Deus seja restabelecida. É interessante que a lição também ela debateu no tema teste, né? Nossos pais passaram por um teste, porém eles foram reprovados nesse teste. E em ligação, né, com essa comunhão, em buscar a Deus nas primeiras horas da manhã, vai fazer com que a gente possa ser aprovado nesse teste. Porque a cada dia é um dia de comunhão, um dia de salvação. Então, a cada dia é um dia diferente. Se eu sou salvo hoje, amanhã, eu vou ter que buscar a Deus, eu vou ter que estar vigiando para não sair desse momento íntimo com Deus e deixar de ser salvo. Né? Que a salvação, ela é diária. Né? Então, essa comunhão íntima nas primeiras horas da manhã fazer que você possa ser aprovado durante todo o dia. Né? Aquele que você aprendeu ali. Muito bem. Agora a parte seguinte, segunda-feira, vem aí o título Despidos, mas não envergonhados. Né? Eles viviam despidos? É isso mesmo? Sem roupa? Que os envolvia, né? Em termos conscientes, qual seria bem a definição disso? Seria o que mesmo? A inocência, né? A inocência, né? Eles não estavam preocupados com o corpo deles, não estavam preocupados com o que aparentava ser, não é? Estavam preocupados com isso. Estavam mais preocupados com o que havia de externo, né? O foco deles era Deus, certo? E o foco deles era a criação. O foco deles não era eles mesmos. Entende? Então, isso tem uma diferença. E muita coisa mudou depois do pecado, porque o foco saiu de Deus e o foco passou a ser a outra pessoa. Ou quando muito, a pessoa mesma, mas num sentido negativo, extremoso. O orgulho pessoal, o egoísmo, a baixa estima. Então, na realidade, o pecado trouxe esse destempero
que salgou demais uma deliciosa comida, né? Não vou falar muito de comida não, porque está todo mundo esperando comer bem hoje aí. Né? Muito bem. A lição fala que havia uma perfeita intimidade e que eles eram uma só carne. Eles pensavam todos na mesma direção. Havia harmonia, não havia insegurança nas relações, né? Estava tudo tranquilo. Mas isso trouxe essa diferença e começou a haver dificuldades, não é isso? Muito bem. Alguém tem algum comentário aí sobre esse despidos, mas não envergonhados? O que mais que você viu de prejuízo dentro do Éden, depois que veio o pecado? Alguém? Alguém quer participar? Porque antes de conhecer o mal, eles não tinham sentimento nenhum negativo. E um dos sentimentos primários foram a vergonha e logo em seguida o medo. E depois foram surgindo aqueles outros sentimentos que nós sentimos hoje. É tristeza, é mágoa, é perda e por aí vai. Exatamente, né? Passou a ser notado mais as deficiências do que as qualidades, não é? Os defeitos. No Éden também, quando eles pecaram, eles criaram o desejo de fugir de Deus quando eles erravam. Então o ser humano passou a fugir de Deus, se esconder quando eles cometiam algum erro. Parece que o jardim do Éden em si ficou puro, né? Mas o homem que estava lá dentro estava impuro. E ele não pôde mais ficar. Foi por isso que Deus expulsou, né? E colocou um anjo lá, impedindo a entrada do casal novamente no jardim, né? Então não ficou um lugar mais próprio para um ser pecador. Então, mas Deus depois também mostrou, né, que viria Jesus Cristo para restaurar o homem, é por isso que nós estamos aqui, né? A gente talvez não consiga imaginar, mas eu vou desafiar vocês a pararmos 30 segundos, tá bom? 30 segundos e nós imaginarmos um mundo assim, onde tudo é inocência, tudo é tranquilidade. Aliás, eu vou dobrar o tempo, 1 minuto. Acho que vai ser melhor, tá bom? 1 minuto para a gente pensar num mundo, na possibilidade de um mundo em que as coisas dão tudo certo, em que ninguém está preocupado que o outro vai errar, que o outro vai trair, que o outro vai agir dessa forma ou daquela, né? Que vai haver uma decepção, não é verdade? Então vamos parar 1 minutinho aí, fechar os olhos e vamos deixar a mente se apoderar. Vamos lá? Você que participa conosco na internet, também pode, nesse momento, pensar um pouquinho no mundo, sem problemas, sem dificuldades, onde o foco está sempre em Deus e na criação, e não o foco na outra pessoa ou em si mesmo. Bem, eu acho que pelo menos 2 pessoas eu queria ouvir aqui. Tu mesmo. Vitor, diga, o que você pensou aí? Um mundo, assim, sem nenhum problema, nenhuma dificuldade, o foco é Deus e a criação. O que você imaginou? Bom, eu imaginei no mundo, assim, bem melhor, quando as pessoas todas se cumprimentam, passam na rua, assim, tem amor no coração, amor ao próximo, né? É bem diferente do nosso mundo hoje, que a gente mal conhece as pessoas, passa na rua, tá nem aí, que tá acontecendo algum problema. No mundo que eu imagino, um mundo melhor, as pessoas têm foco de Deus, as pessoas conhecem umas às outras, querem ajudar as outras pessoas. Tá sempre em harmonia, contente com as outras pessoas. Mais alguém?